E a gente vai falar de um assunto muito importante que interessa a todo mundo, principalmente ao pai e à mãe. Dados da plataforma do Observatório da Saúde Pública mostram que o consumo de álcool aqui no Brasil se mantém alto desde o início da série histórica. De 2006 até 2023, o percentual de adultos nas capitais brasileiras que ingerem bebida alcoólica em pelo menos um dia da semana se manteve continuamente acima de 25%. E agora é claro que a gente vai falar também sobre o consumo da bebida alcoólica na adolescência. Sobre esse assunto eu vou conversar com a neuropsicóloga Aparecida Tavares, que está com a gente ao vivo. Aparecida, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Aparecida, eu queria saber, por exemplo, o jovem, ele está começando a beber mais cedo hoje? Sim, nós temos uma cultura de celebração, né? E nessa cultura de celebração, o álcool sempre esteve presente. E nós vamos perceber, né, em faixa etárias cada vez mais jovens, a inserção do álcool. Seja ele ali misturado com energético, hoje, né, o último dado que nos foi dado aqui também, desse consumo do álcool já sendo investido, inclusive, por outros setores, que antigamente era só voltado aí a sucos, a refrigerantes, e estão investindo no álcool. A gente sempre fala nas drogas consideradas ilícitas, a maconha, a cocaína, a gente fala nessas outras coisas, até mesmo o cigarro, mas parece que a sociedade aceita a questão do álcool, né? Isso é um perigo? Sim, essa aceitação, ela vem justamente por essa cultura de celebração. E aí o que acontece? Nós podemos sair de um uso recreativo para um uso abusivo. E esse uso abusivo se transformar num uso dependente. E lembrando que o álcool é a porta de entrada, Jordevai, você de casa, para outras drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. E qual é o recado que, por exemplo, a gente tem que passar para os pais num momento como esse, que ele vê o filho ali 16, 15, 17 anos já ingerindo bebida alcoólica? Tá. Primeira coisa, a gente tem uma lei, né? E essa lei, ela não permite com que esse adolescente, esse jovem menor, faça o uso de bebida alcoólica, nem que ele compre. E aí a fiscalização ela é importante, não só os pais, os familiares, mas também o poder público estar investindo em fiscalização nesse sentido. E depois dos 18? Tá, depois dos 18, parar e pensar. Qual a função do álcool na minha vida? O álcool ele está entrando com que objetivo? Ele entra numa celebração, mas sempre eu vou precisar do uso do álcool para isso? Qual é a sua intencionalidade? Beber é o problema? Não, Cida, beber não é um problema, tá? Eu quero dizer para você que é a forma como você bebe e como esse uso pode se tornar abusivo e dependente. Agora, nesse caso, por exemplo, depois dos 18 anos, a maioria do adolescente, né, ele já vai para a faculdade e aí na faculdade começa a ter um consumo maior. Isso normalmente é mais comum. Nesse caso, o consumo do álcool atrapalha, por exemplo, os estudos? Sim, nós temos aí as funções cognitivas, né, que podem sofrer os impactos desse uso do álcool. Naquele intervalo lá da faculdade, que você sai para espairecer um pouquinho, e aí, de repente, você está com aquele sono e pensa de misturar com um energético. É um risco, né? Nós temos aí partes funcionais que são importantes, como as funções executivas, que são ligadas a quê? A nossa tomada de decisão, ao nosso raciocínio, e isso acaba ficando mais sofrendo impactos, né, desse uso do álcool. Lembrando que o álcool ele é uma substância depressora do sistema nervoso central e que traz impactos a médio e longo prazo. A pessoa, ela admite que é alcoólatra? Se ela estiver pré-contemplada, não. O que é o pré-contemplado? É aquele que acha que ele não tem problema com o álcool, a família, os amigos, os familiares já perceberam que ele tem tido problemas, principalmente nas suas atividades de vida diária, e ele diz assim, não, eu não tenho problema, eu paro quando eu quiser, né? E a gente vai perceber que até ele entrar no processo, na fase de ação, é um caminho, muitas vezes, doloroso para se chegar até aí. E é difícil voltar? É difícil voltar
se você não estiver com suporte adequado. Tá? Eu acho que é importante a gente entender. Se eu caio no uso dependente, eu já sou de uma linha que trabalho com abstinência total. Existem profissionais que vão trabalhar com redução de danos. Eu não acredito na redução de danos. E nesse caso, por exemplo, quando a pessoa ela já está na fase do alcoolismo, ela tem que procurar, por exemplo, tem unidades de saúde também que atendem esse tipo de coisa? Sim, nós temos os CAPs, né, que são esses centros de apoio psicossocial, o CAPS-AD, nós temos as UBSs, as portas de entrada, né, para esse tratamento. Nos CAPs é porta aberta, então procure ajuda, e principalmente o familiar, né, que nós temos aí esse anônimo que sofre os efeitos do alcoolismo, né, quantos lares desfeitos no trânsito, ou os horrores que acontecem no trânsito, quando se perde uma vida, quando se mutila alguém. Então, o álcool é algo que foi feito para festejar, né? E nesse festejar eu preciso ter o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É o exercício da minha função executiva de tomada de decisão. Então, quanto mais cedo eu ingerir o álcool, mais eu vou estar o quê? Trazendo processos cognitivos com uma certa deficiência, uma disfunção cognitiva. Aparecida Tavares, neuropsicóloga, obrigado pela sua participação e pelas informações. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. E se beber, não dirija. Nunca.